Boa noite, irmãos. Queremos saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos reunimos através da internet. Você que está aí no teu lar com a sua família, nós queremos nesta noite adorar o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura no Salmo 143, versículo 8, apenas um versículo. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Nós queremos elevar a nossa alma ao Senhor. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração, dando início ao culto desta noite. Queremos continuar lembrando das famílias enlutadas, das famílias enfermas. Queremos agradecer ao nosso Deus o bom restabelecimento do nosso pastor, da sua esposa, a irmã Antônia, também por demais irmãos que estão se restabelecendo e estão sendo agraciados pelo Senhor de terem as suas a vida, a sua enfermidade sendo restaurada. Então nós queremos orar neste momento, também lembrar, e durante a semana já oramos pela Igreja Batista Calvário em Boa Vista, aquela igreja que é também nossa co-irmã, parceira. Aqueles irmãos também têm passado por momentos difíceis e nós queremos lembrar também daquela igreja, dos irmãos que são enfermos ali em Boa Vista. Então vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido presente em nossas vidas. E ó Deus, neste momento que estamos reunidos para adorar o Senhor, para cultuar o Teu nome, queremos lembrar, ó Deus, daqueles irmãos enfermos, que o Senhor continue sustentando as suas vidas, o Senhor continue guardando e preservando as suas vidas. Lembramos dos irmãos em Boa Vista, da Igreja Batista Calvário, que estão enfermos, lembramos do pastor Douglas, irmã Francelina, os demais ali, ó Deus, precisando de um toque do Senhor. Que o Senhor guarde, que o Senhor preserve. Muito obrigado pelo restabelecimento do nosso pastor, da sua saúde, pastor João, sua esposa, irmã Antônia, também a sua família, ó Deus. Que o Senhor continue fortalecendo cada dia as suas vidas. Obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós vamos passar para o momento missionário.
e nós queremos mencionar para a igreja também que durante a semana nós temos orado pela missionária Margarete, missionária com o seu esposo Ezequiel. Eles trabalham com a missão AMA, voltado para abrigos com venezuelanos. Ela está internada e queremos orar por essa irmã também nos nossos lares. Também, irmãos, mencionamos durante a semana os missionários que nós apoiamos, Ezequiel e Marília, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, também foram acometidos de Covid, estão em tratamento. Nós também queremos continuar orando por esses irmãos. E agora o vídeo que nós estaremos vendo é dos missionários George e Gisele. Eles são missionários que nós apoiamos no município de Lábrea, trabalham com a missão MEAP, com os ribeirinhos naquela região de Lábrea. Então vamos dar oportunidade agora para ver o vídeo e estarmos orando também nos nossos lares por eles. Olá, queridos irmãos, nós somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos da igreja, vocês que têm orado por nós e que têm nos apoiado nesse trabalho e ministério. Nós estamos bem por aqui em Lábrea, graças a Deus, e nesse tempo que nós estamos passando, dessa pandemia, nós temos procurado entrar em contato com os ribeirinhos, ligando para as comunidades. Quando eles vêm para a cidade, nós entramos em contato com eles para deixar uma palavra de esperança. Em dezembro, nós passamos o Natal e visitamos 7 comunidades, onde nós tivemos a oportunidade de falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então, nosso trabalho tem sido dessa forma, de poder estar em contato com os ribeirinhos, de poder estar orando por eles também. E nossos motivos de oração, que o Senhor nos dê sabedoria, nesse ano de 2021, para a gente ter discernimento, do que vamos fazer, como fazer, e no tempo de Deus também. Pedimos orações pela saúde deles, alguns já tiveram Covid, e fora as enfermidades que eles já têm, mas que o Senhor continue preservando. Nós não soubemos de casos mais graves nas comunidades, graças a Deus, apesar de que mais de 200 ribeirinhos, pelo menos na nossa região aqui, já foram acometidos pelo Covid. Mas, graças a Deus, o Senhor tem preservado. Então, pedimos oração também pela nossa viagem. Precisamos ir a Manaus, para estar acompanhando nossa família, minha família. E meu pai vai precisar passar por uma cirurgia e nós precisamos passar mais um tempo em Manaus agora em fevereiro. E que o Senhor continue nos dando direção e protegendo sua igreja, dando força, dando graça. Deus abençoe cada irmão da igreja no Dom Pedro. Obrigada por todo o apoio que vocês têm nos dado. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Abraço. Queridos, nós vamos, neste momento, louvar ao Senhor mais uma vez. E após esse louvor, pastor Dimas vai ter oportunidade de compartilhar a palavra conosco nesta noite. Então, louvemos ao Senhor neste momento. Fazê-las com fé.
pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a vida da sua família. Neste domingo, 14 de fevereiro, nós vamos estar meditando e tirando lições para nossas vidas do texto de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, tá? Eu peço que você me acompanhe neste momento, pegando a sua Bíblia, acompanhando a leitura, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor e saber o que Ele tem para nossas vidas, para a vida de cada um de nós. Antes de ler a passagem e orar, eu gostaria de mostrar os sentimentos, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, e até mesmo aqueles que tiveram falecimento de parentes, amigos. Nossos sentimentos para a vida de cada um de vocês, e força, que o Senhor te ajude nesse momento de dificuldade, e vamos juntos passar por essa situação difícil que não só a igreja, não só a nossa cidade está passando, mas todo mundo está passando pelo momento difícil, tá bom? Então vamos ler João capítulo 14, versículo de 1 a 6, diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para levar para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém. Que o Senhor nos dirija nesse momento. Que o Senhor ensine a você, ensine a sua vida, fale a sua mente, seu coração, que através do Santo Espírito o Senhor nos conduza para as tomadas de decisões que temos que fazer nas nossas vidas. Amém? Meus irmãos, o tema dessa mensagem eu coloquei para a gente, até para a gente ter um entendimento melhor, é colocando a nossa esperança em Cristo e o foco na eternidade. Colocando a nossa esperança em Cristo e o foco na eternidade. Veja, é muito fácil nós vivermos a vida cristã aqui nessa terra, vivermos a vida cristã de modo que nós possamos começar a desenvolver visões, objetivos, planos, mas que na realidade isso vai num rumo que está diferente daquilo que Jesus tem para nossas vidas. Isso é comum acontecer. É para acontecer, Dimas? Não, não é para acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer com a minha vida, pode acontecer com a sua vida. Nós começarmos a trilhar por caminhos, trilhar por situações que vão nos afastar da bendita esperança, que vão, digamos assim, certos caminhos esvaziar o nosso coração da verdadeira esperança que está em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Nós começamos a tirar o foco de Cristo, nós começamos a tirar o foco da eternidade, nós começamos a não mais pensar no céu, na casa do nosso Pai. Nós não começamos a pensar na bendita esperança que nos aguarda, a bendita esperança de Jesus que já está conosco aqui, enquanto a gente vive aqui nessa terra. Então veja, nós temos que colocar nossa esperança em Cristo e o foco na eternidade. Por que isso, Dimas? Porque se nós não colocarmos o foco nisso, colocarmos o foco em Cristo e na eternidade, nós vamos colocar o foco em outras coisas. É claro, isso é o resultado normal.
Então aí, nós vamos começar a colocar o foco aqui nesse mundo, nessa vida, que já está numa fase final. Esta era de coisas já está numa parte final, já está findando. Biblicamente, ela já está chegando ao fim. Então, todas as coisas, todas as situações vão acontecer, são situações complicadas. O mundo está ficando um lugar complexo, caótico, difícil de se viver, as relações humanas cada vez mais em conflito. Então, se nós olharmos somente para as coisas aqui dessa terra, nós vamos nos entristecer bastante, nós vamos ficar com o nosso coração frustrado, nós vamos ficar até mesmo decepcionados. Por quê? Porque nós só vamos olhar para cá. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a olhar para o alto, começar a olhar para a eternidade, começar a olhar para o céu, começar a olhar para aquilo que o Senhor já preparou para mim, para vocês que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É colocar o foco nele, é colocar a esperança nele. Então, como é que nós vamos fazer isso, Dimas? De acordo com essa passagem, a gente já começa, aí o versículo 1, nós temos que credes em Deus, credes também em mim. Então, veja, logo no início ele diz que creia em Deus, credes também em mim, não se perturbe o coração de vocês, ou seja, não deixe com que o coração de vocês desfaleça, não deixe com que o coração de vocês estejam aflitos. Outras versões diz que o coração perturbado, né? Ele fica perturbado com tantas coisas. Isso é verdade, meus irmãos. Nosso coração fica aflito em determinadas situações. Nosso coração fica cheio de inquietações. E isso começa a desestruturar a nossa vida. Isso começa a trazer uma certa de não esperança para a nossa vida. Porque aí o que vai acontecer com o coração aflito? Com o coração entristecido? Com o coração que está cheio de dúvidas? Vai acontecer naturalmente uma retirada do foco de Cristo. E aí nós não começamos a acreditar, a nossa fé fica abalada. Nós começamos a olhar meramente para as coisas aqui dessa terra. E aí a gente esquece de olhar para Cristo Jesus. Então, meus irmãos, creia em Cristo. Continue acreditando em Cristo. Continue crendo. Mesmo que você esteja passando a maior das dificuldades, creia. Mesmo que o seu coração esteja passando pelo momento de angústia, mesmo que o seu coração esteja sendo afligido, creia, continue crendo, porque só assim é que nós vamos ter uma vida com um fundamento sólido, que é o nosso Cristo Jesus, é o que vai nos aguentar em cada situação difícil. Então esse crer em Cristo, crer no nosso Deus, crer no Senhor, crer na sua verdade, vai nos deixar mais fortes para aguentar as situações difíceis, meus irmãos. Olha, eu fiquei doente, né, desse vírus, ficou doente eu, minha esposa, a gente passou por muita luta, muita dificuldade mesmo. Eu fui para hospitais e tive que ver muita coisa, eu vi pessoas morrendo, eu vi mulher clamando pela vida do seu marido que estava chegando na porta do hospital e já com seu coração já parado, e pedindo por socorro. Eu vi pessoas compartilhando oxigênio, eu vi medo, eu vi pânico, eu vi pessoas com um olhar de desespero. Tudo isso aflige a nossa vida e não tem bom, não tem grande nem pequeno, não tem rico nem pobre, isso chega para todos, Agora, o que nós temos que fazer? Olhar para a eternidade, olhar para o nosso Cristo e aprender a passar por essas lutas com a fé firmada no Senhor Jesus, porque senão a gente não avança, a gente não vai progredir. Então, meus irmãos, creia em Cristo, nossa esperança, e continue crendo. Isso é o que nós podemos tirar de João capítulo 14, versículo 1.
Então, firme em sua fé em Cristo, cada dia mais, crendo, buscando a verdade, viver os ensinamentos de Jesus, caminhar com Ele em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Um outro ponto que a gente pode tirar daqui, versículo 2, creia na esperança da casa do Pai. Eu já falei para vocês na minha fala introdutória, que se nós olharmos para as coisas aqui dessa terra, nós vamos ficar muito tristes e decepcionados. Vamos ter alegria? Vamos ter alegria sim. Vamos ter felicidade? Vamos ter felicidade sim. Mas se o nosso foco estiver meramente aqui, nós não vivemos com foco na eternidade. Nós não vamos viver com foco para o Senhor. Nós vamos começar a viver com foco para nós mesmos e para as lutas e situações desta vida aqui passageira, que eu já falei para vocês. Jesus está vindo, Ele já veio a primeira vez, Ele vai retornar, e essa era de coisas, esse tempo que ainda nós temos aqui, ele está acabando, ele está curto, cada vez mais curto, tá? Então, creia na esperança da casa do Pai. Então, essa esperança na casa do Pai, nós temos que ter a certeza da nossa salvação, a certeza que Cristo salva, a certeza que Cristo liberta. Na casa do Pai, somos filhos e filhas de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo novo nascimento, que tiveram esse milagre, que passaram por esse milagre de ter agora Cristo, de ter na vida agora a oportunidade de escolher, de desfrutar do Cristo. Muitos dizem que conhecem a Cristo, mas não desfrutam dele, não experimentam dele, não aprofundam a sua vida nele. Então, meus irmãos, na casa do Pai nos dá a esperança e a certeza da salvação. A salvação não somente para a vida aqui, mas também para a eternidade. Nós temos que viver de acordo com a nossa salvação em Cristo, pensando na casa do Pai. Nós temos também sempre estar lembrando, trazendo para a nossa mente, trazendo para a nossa memória, trazendo, verbalizando isso e tentando viver isso a cada dia, a cada manhã, vivendo isso em cada situação difícil. Olha, existe um céu. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui deixado. Eu não estou aqui que eu fui esquecido. Eu fui colocado aqui nesse mundo e eu estou vivendo aqui e esse vai ser o meu rumo, esse vai ser o meu destino. Não. Pense no céu. O Senhor tem um céu preparado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que realmente se entregaram para Ele. Creia no céu, creia na eternidade, creia na esperança da casa do Pai. E olha, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar. E aí está a certeza de que nós temos Cristo preparando lugar, a certeza que nós temos um Pai celestial, a certeza e o cuidado do nosso Cristo de estar preparando lugar para mim e para você. No momento em que o Senhor vier, no momento que o Senhor vier nos arrebatar, ou então a morte chegar, o fim dessa vida chegar, nós estaremos com nosso Pai. Nosso Pai não nos abandonou, nosso Pai não nos deixou aqui para viver uma vida de qualquer jeito, não. Coloque a sua esperança na casa do Pai, coloque a sua esperança que o Pai te aguarda, o Pai te ama, o nosso Cristo está preparando lugar, ou seja, preencha isso com essas palavras o seu coração. Preencha isso quando você olhar para o mundo e sabe, você vai perceber que está um caos, está uma loucura. Não é só a igreja que está passando por dificuldade, não, são todas as pessoas. Tudo está passando por lutas e dificuldades. A igreja não pode aglomerar, mas o shopping também não. Não pode aglomerar na rua. Não pode, a liberdade de ir e vir, nós estamos um pouco limitados. Mas creia, isso não nos impede de crer. Isso não nos impede
de cada vez mais nos fortalecer em Cristo. Isso não nos impede de sempre estar pensando na eternidade do nosso Cristo, de colocar o foco na eternidade, viver sim aqui, trabalhar, estudar, cuidar da nossa família, fazer os nossos planos, os nossos sonhos. Isso nós temos que fazer, mas com foco na eternidade. O próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, preste atenção aí em João capítulo 14, versículo 3. Preste atenção, olha aí o que diz João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, creia na esperança que o nosso Cristo virá, o nosso Rei virá. Olha aí o que ele diz. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus já veio uma vez. Ele já veio aqui. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. Ele já veio aqui, pregou o Evangelho, mostrou como fazer discípulos, mostrou como nós temos que atuar para as pessoas que não conhecem Cristo, mostrando o amor, mostrando a nossa confiança que nós temos em Cristo. Ele mostrou como nós temos que viver. Ele mostrou e ensinou a verdade de Deus, porque Ele é a verdade de Deus. Nós vamos ver isso já no final. Então veja, saiba que Jesus vai vir uma segunda vez. Quando, Dimas? Eu não sei. E ninguém pode dizer, olha, é quando vai começar a acontecer isso, é quando aquilo ali, aquela coisa outra, é tal época, tal momento, tal dia. Não, nós não sabemos. Mas uma coisa certa, Ele virá, Ele vai vir. E antes dele vir, algumas coisas têm que estar acontecendo. E ele disse, lá em Mateus 24, que pestes, que doenças iriam se multiplicar, ia haver muito disso. E nós já estamos vendo esse sinal na nossa frente, nos nossos olhos. Nós já estamos percebendo isso. E isso está nos mostrando e provando para cada um de nós aquilo que Jesus disse. Se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. Então coloque o foco na eternidade e saiba que Jesus irá voltar, Ele está vindo. Isso garante a certeza da nossa salvação. Nós não vamos perecer aqui, Ele não vai nos deixar aqui. Levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. A certeza de que o nosso Pai cuida de nós. A certeza que o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, providenciou a salvação, providenciou a nossa libertação dos pecados. E hoje o que nos espera é a ressurreição, assim como Cristo, que garante. Assim, onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, nosso Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o poder de Satanás. E hoje nós temos o que? Essa certeza que um dia seremos ressuscitados com Ele, um dia seremos glorificados com Ele, aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais pânico, não vai ter mais luta, não vai ter mais dificuldade. Esse corpo cheio de doença vai ser revertido por algo que vai ser completamente glorificado. Não vai ter mais aquilo que nos faz enfermar, aquilo que nos faz adoecer. Não vai haver mais isso. Então creia que o nosso Cristo nos ajudará. O nosso Cristo irá retornar para nos buscar. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade que nós temos que confiar e viver dia por dia nisso. O nosso Rei está voltando, o nosso Cristo está voltando. Então, meus irmãos, creia na esperança de que nosso Rei virá, o nosso Senhor Jesus. Ele é nosso Pai que nos cuida. Ele é nosso Pai que vai nos levar para a eternidade. E em um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é João capítulo 14, versículos 5 e 6, e é o ponto final que eu vou compartilhar aqui com vocês neste domingo. Então,
João capítulo 14, versículos 5 e 6. Se você quiser, leia comigo aí. Pega a tua Bíblia, pega o teu celular, pode ler. Diz assim, João 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como? Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A pergunta de Tomé é a pergunta de todos. A pergunta de Tomé é a pergunta da humanidade. Sem Cristo, para onde vai? Para onde é o caminho? Aonde é que nós temos que ir? É a pergunta de todo homem, é a pergunta de toda mulher que não tem a esperança ainda no Cristo, que ainda não vive de acordo com a verdade divina. Então isso implica para nós que conhecemos a verdade, levar a verdade a essas pessoas. Assim como Jesus chegou e respondeu para ele: Tomé, eu vou te dizer, eu vou te explicar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar na eternidade se não for por Jesus. Ele é o caminho. Assim como ele também é a porta, né? Que as ovelhas entram, né? Ele é a porta que nós entramos. Ele também é o caminho. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, o homem separado por causa do pecado, o homem separado por causa das suas escolhas egoístas, meramente para si mesmo, o homem separado de Deus, o homem separado da realidade divina. E Jesus faz isso. Jesus é a ponte, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Jesus é Deus, Ele é o caminho. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a esperança que nos faz viver. Essa é a verdade divina que alimenta a nossa alma, que nos dá força em meio à dor, que nos dá força em meio a perdas, que nos dá força quando a saúde está indo embora da nossa vida. Essa é a esperança, a única esperança, a bendita esperança, a nossa firme esperança do nosso Cristo, de nos conduzir ao Pai, de nos conduzir para uma vida eterna. Ele é a verdade, porque Jesus personificou a verdade. Ele é a revelação de Deus. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade de Deus para nossas vidas. Jesus não é mais um sábio, um filósofo somente que diz a verdade. Ele verdadeiramente é a verdade. Parece redundante, né? Ele verdadeiramente é a verdade. Mas ele é a verdade de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele fala a verdade de Deus para nossas vidas. Porque é bem fácil, meus irmãos, a gente pegar rumos de engano. Nós pegarmos rumos de mentiras aqui dessa terra. Ele é a vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele me criou, Ele me formou. Ele te criou, Ele te formou. Então Ele deu a vida, o dom da vida para nós vivermos aqui nessa terra, fazendo nossas coisas, trabalhando, fazendo as nossas compras, indo à feira, indo nas praças, passeando, estudando, fazendo algo bom para as pessoas, para a sociedade, tentando melhorar a sociedade, demonstrando o amor de Cristo. Só que Jesus também é aquele que nos dá a vida eterna. Veja, a vida que nós temos aqui está se acabando, dia após dia, dia após dia. Eu digo que o homem já nasce morrendo. A partir do nascimento que veio aqui nessa terra, ele já está desfrutando da morte aos poucos. Ou seja, a sua vida vai encurtando dia após dia. E por que viver com pensamento somente para cá? Jesus é aquele que nos dá a vida eterna,
que nós temos que viver, não só quando chegar à eternidade, mas nós temos que viver já começando aqui. Meu irmão, veja, tudo isso é para que nós possamos crer e continuar crendo na esperança do nosso Cristo. É crer na esperança da casa do Pai. É crer na esperança que o nosso Senhor Jesus virá. É crer que Jesus é a nossa firme esperança. Não deixe o seu coração angustiado, meu irmão. Não deixe o seu coração te causar perturbações, dúvidas, e você venha se encher de situações difíceis. Não deixe que o seu coração esmoreça, mas creia no Senhor Jesus. Creia, continue crendo. Continue crendo, viva a sua vida, desfrute da vida aqui, mas com foco na eternidade, meus irmãos. Daqui a pouco, nós vamos desfrutar essa eternidade completamente com o nosso Cristo, completamente, 100%. Aquilo que talvez a gente experimenta só um pouco, nós vamos experimentar por completo. E um dia estaremos todos reunidos, todos, nossos irmãos do passado, de outras eras, nós vamos estar juntos, reunidos na casa do nosso Pai, que está preparando lugar para cada um de nós. Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor Deus te ilumine, te guarde e te proteja, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, que o rosto do nosso Senhor ilumine a sua vida. Deus te abençoe. Ótimo domingo, uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Agradecemos pastor Dimas pela palavra pregada nesta noite. E nós queremos também passar alguns avisos para a igreja que durante o culto ainda não tivemos oportunidade de falar, mas nós queremos
anunciar que a campanha de alimento ainda nós estamos trabalhando nesta campanha. Aqueles irmãos que querem fazer as suas doações, que querem fazer os seus depósitos, que possam fazer. Também aqueles irmãos que precisam e querem entregar os seus dízimos e ofertas, podem fazer contato com a tesouraria da igreja através de transferência, ou se querem fazer a entrega em espécie, comunique conosco que teremos um diácono que vai até a sua casa para fazer o recolhimento. Então nós temos essa oportunidade de continuar servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa promessa de fé para o sustento da obra do Senhor, sustento dos missionários. Então nós continuamos dependendo no Senhor para a manutenção da obra. Muito obrigado, irmãos, a todos vocês que têm cooperado. Também avisamos para os jovens que tem um culto pelo aplicativo do Zoom, todos os sábados às 19h30. Então tem aí o pastor de jovens, pastor Dimas, e a equipe dele. Então você que é jovem, faça um contato e participe então dessa programação voltada para você que é jovem. Então nós queremos desejar uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse tempo separado para te adorar, para louvar o teu nome, ouvir a tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, e queremos mais uma vez pedir ao Senhor que continue nos abençoando e nos dê uma semana abençoada na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem sido gracioso conosco. Oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Em nome de Cristo que oramos. Amém.